é muito além do que trazer só o conceito de moda e de milhões de outras coisas, né, gente? E eu não sou especialista em literatura, tá? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência nesse contexto de o que a imagem representa, quando a gente fala de imagem pessoal, quando a gente fala de contexto, né, de visibilidade daquilo que a gente representa, e vou trazer umas dicas. Enquanto isso, vocês podem ir perguntando, vão levantando a mão, vão mandando no chat, a Gi está aqui do meu lado, ela vai acompanhando o chat também, vocês vão perguntando. Quem está aqui comigo, presencial, vai ter o prazer de comer um lanche maravilhoso, de ver coisas inéditas que eu trouxe, mas quem não está vai ter que acompanhar de longe, infelizmente, né? Foi por isso que eu trouxe a ideia da palestra híbrida. Então, quem está aqui, viu, gente? Com um pão de queijo, tome um suco, fique à vontade, cafezinho. Olha só, gente. Muito perderam. É isso. Então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho primeiro quem eu sou. Eu sou formada em publicidade, propaganda. Ó, passou uma janela aí sem querer. Minha formação é publicidade e propaganda. Sou pós-graduada em marketing estratégico e em mídias digitais. E também pós-graduanda agora em gestão, liderança e resultados. Além da parte, né, de profissional, tem várias outras coisas que compõem minha personalidade. Então, assustem, né? Eu tenho 27 anos. Eu me formei na graduação com 21 anos. Eu sou casada. E, para mim, família é um bem muito precioso. Sinceridade, para mim, é algo inegociável. Eu adoro festas. Eu vivo naturalmente no 220. Então, quem conhece sabe. Quem convive comigo sabe que isso aí tá na veia. Amo chocolate. Um dos meus lugares favoritos da vida é praia. E, para mim, também viajar é um dos maiores prazeres da vida. E por que eu estou contando isso tudo? Porque quando a gente fala de imagem, né, quando a gente fala de como nós queremos ser vistos, é tudo quem nós somos. Mas, além do que nós somos, é também como a gente quer ser visto. E é um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Um dos maiores desafios que eu tive até hoje foi ser taxada em ser jovem demais pelos lugares e pelas posições em que eu estive até hoje. Então, ser jovem demais é um problema em alguns momentos. Então, às vezes as pessoas não vão dar credibilidade, às vezes eu sou jovem demais para ser ouvida ou para ser levada a sério. E eu estou falando por mim, tá? Não só no âmbito profissional, como em vários sentidos da vida. E às vezes tem pessoas que vão sentir de outras formas. Às vezes o problema não vai ser jovem, às vezes o problema vai ser mais velha. Ou vai ser porque você tem outros tipos de estilo de vida, ou porque você tem outras escolhas, enfim. Ou os dois. Então, tem vários tipos de formas em que a gente pode ser taxada, e isso também tem a ver com imagem pessoal, ou seja, como as pessoas nos veem. E por que a gente sofre isso? Porque nós somos rotuladas. As mulheres são e sempre foram rotuladas, e isso, infelizmente, é uma realidade, né? Quais são os rótulos que... Eu trouxe 4 aqui, mas se a gente for listar, são milhões, e não trago isso com orgulho de forma nenhuma, eu acho que ninguém aqui vai falar sobre, né? Ou de uma forma feliz e satisfeita. Mas nós somos rotuladas por milhões de coisas, então eu trouxe a minha dor, sobre ser jovem demais e ser subjugada em vários momentos. Mas nós somos rotuladas por futilidade, por sensualidade, por vaidade, por objetificação, e aí por vários outros. Alguém quer complementar essa lista? Aqui não? Alguém aí? Gente, quer complementar? Quer citar mais algum outro? Tem uma lista gigantesca, né?
E é complicado falar, né? Porque é um lugar de dor para muitas. E é difícil a gente trazer esses posicionamentos quando fere quem nós somos e fere aquilo que a gente não quer ser julgada, né? A forma como a gente não quer ser taxada. Frágil. É também um ponto, né? E aí eu quis trazer alguns significados. Existe uma diferença entre a imagem pessoal e o marketing pessoal. Então, o que é a imagem pessoal? É a forma como você age e se expressa para que as pessoas te leem, como elas vão ver você, como elas vão perceber quem você é. E então é como você vai se mostrar para que elas consigam ler a imagem que você quer passar. E o que é o marketing pessoal? Segundo Philip Kotler, que é o pai do marketing, que a gente chama, marketing pessoal é uma nova disciplina, na época era nova, né, em 2020, em 2003, que utiliza os conceitos e instrumentos do marketing em benefício da carreira e das vivências pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus atributos, características e complexa estrutura. Então, quando a gente associa os dois pontos, marketing é o quê? Venda. Então, como eu vendo a minha imagem pessoal? Obrigada, Dani. E a imagem pessoal é como eu me mostro e como as pessoas vão ler a minha imagem, como elas vão me perceber, como elas vão entender a mensagem que eu estou passando. Quando a gente une as duas informações, a gente tem uma série de, não de julgamentos, mas uma série de conceitos que a gente pode trazer por trás. E às vezes eles são entendidos ou interpretados de formas diferentes, mas é tudo aquilo que você quer transmitir e a forma como você faz. E aí, eu quis trazer alguns exemplos de quais são os impactos de você fazer de como você transmite, né, essa imagem hoje em dia. Agora é o momento de perguntas, tá, gente? Quem lembra dessa pessoa? Alguém? BBB, né? Todo BBB que eu lembro, Carol. Até uns anos a menos que ela. Como esquecer, né, Larissa? Alguém, gente? A Carol Polêmica. Estão falando aí? tóxica, Daniel falou. Polêmica. Tóxica, polêmica. Tóxica. Jovem. Nome, gente. Carol Nomes. Conká. A Carol Conká sempre teve aquela imagem, quis passar aquela imagem de polêmica, né? De uma pessoa que é irreverente, que gostava de causar, e que fosse sinônimo de liberdade, e que queria ser voz, né? De liberdade, e até pelas músicas, enfim. E aí, depois que ela entrou para o Big Brother, foram, né, vários casos que todo mundo sabe, acompanhou, até quem não vê o Big Brother, viu as polêmicas depois, de a imagem que ela transparecia ser de mulher referência, de força, de liberdade e tudo, em um desvio de caráter. Então, todo mundo viu que ela sofria, né, de alguns, eu não vou falar transtornos, porque isso não é justificativa, mas que os comportamentos dela não eram a imagem do que ela representava aqui fora. E aí, foi na época que surgiu o boom do termo cancelado, né? E ela foi cancelada aqui fora por várias formas e de diversos meios aí de comunicação. E o interessante é que a mídia usa muitas coisas ao favor. E hoje a gente tem vários profissionais que vão construir a imagem dos artistas pelo aquilo que é de interesse deles. Então, qual a imagem você quer passar? A Carol não entrou no BBB com esse objetivo, mas lá ela foi revelada pelo que ela é. E aí começaram a surgir os depoimentos dos profissionais que trabalhavam com ela, que realmente ela se comportava daquele jeito, que ela era aquela pessoa e etc. E aí, quando ela saiu do BBB,
ela virou essa pessoa. Alguém já tinha visto? Esse anjo? Aqui, gente, olha a iluminação nas fotos. Nunca tinha Olha esse visto. cabelo. Olha esse rosto. Olha o estilo da maquiagem, gente. Iluminada, Dani. Isso aí, uma nova pessoa. Então, a gente sai de um estilo irreverente para uma deusa grega moderna. Ela se transformou. E aí, quando a gente pega as matérias da internet para ver, essa aí foi uma das que eu vi na época, e na hora que eu fui procurar referência para montar a apresentação, ela chamou a atenção. Novo visual de Carol Conká pode ajudar em gestão de crise. É óbvio, gente. Então, a pessoa que ela era de representatividade e de força se desmontou toda dentro de um reality show, e na hora que ela voltou aqui para fora, peraí, a gente tem que montar uma outra versão, porque ela é artista, ela vive da música, ela não pode flopar agora, a gente tem que recuperar essa imagem. Então, não dá para ser a de força que era antes. Agora, a gente tem que se redimir e falar, eu errei, mas eu agora sou uma pessoa que preciso de ajuda e vou me recuperar. Então, até os tons das fotos que foram divulgadas depois tinham essa questão de espiritualidade, né, e de questão de deusa grega mesmo. É um universo muito surreal. E, hoje em dia, se você for procurar a referência dela, ela não tem mais esse tom de deusa grega, mas ela também não é mais irreverente. E aí, aqui é um exemplo claro de uma construção de imagem. Ela foi construída desde o início, tanto na referência de ser força, quanto quando ela se desconstruiu, e agora, quando ela precisou reconstruir a imagem dela de Carol Conká no fase 2. Tá claro, gente? O poder da construção de uma imagem? Então, vamos para mais um. Alguém conhece essa pessoa? Aqui já temos um palpite. Vamos, gente, liga os microfones, deixa eu ouvir vocês. Ela é GK, né, lá? Cai, GK. Não, essa eu não conheço, não. Vocês apagaram as câmeras de novo, né? Eu Também não tô vendo conheço, não. ninguém. Eu quero ver vocês de novo. Não? Ninguém conhece? Você falou que é de Não. 5 em 5 minutos. Nossa. GK, não sei, GK. G, ela é G. É gol. GK. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos acompanhando aí. A primeira foto, realidade, gente como a gente. Segunda foto, anos 2000, maquiagem topzera ali. Terceira foto também, make preta com batom rosa, quem lembra? E aí vamos seguindo. Cabelo californiano ali, quem nunca teve? Não vou julgar, tá? E aí vamos seguindo a evolução ali da linha do tempo. Até que a gente chega no ápice, né? Nós temos vários conflitos aí, né, gente? Quem veio de uma família humilde, né? Ela veio do nada e conseguiu aí chegar no ápice de uma fama, e entra um conflito de imagem e de aceitação. Vocês viram que ela teve várias fases ali de aceitação, né? Mudança do cabelo, tom de maquiagem, corta o cabelo, cresce cabelo, troca de cor, etc. São todas fotos da internet, tá, gente? Eu não sei até que ponto isso também é 100% verdade. Então, eu tô aqui para ser acompanhante do site de fofoca também. E entrar a onda dos procedimentos estéticos. Então, se você pegar uma foto dela lá antiga e comparar com hoje, não é a mesma pessoa. A gente tem uma transformação de imagem ali. E ela chegou num momento de, ok, eu trabalho com humor, eu vivo disso, mas eu quero transparecer uma imagem de top model internacional. Então, eu vou ter o mesmo rosto que todas as outras. Esse é o objetivo. Só que virou um momento, um ponto de exagero, né? Que os procedimentos começaram a sair um pouco do normal, do que é o padrão de beleza exigido pela sociedade. E aí chega o ponto, que é essa fotinha aí, que ela tá toda descolorida, em que ela entra num colapso emocional também, e aí ela se comporta no programa da Tata Werneck, que era um talk show de uma forma totalmente louca, né? Que ela chega a babar, que é essa foto que está aí na apresentação. E aí, nesse momento, ela começa a ser mais do que julgada, porque ela sempre teve julgamentos,
por trabalhar com humor, né? Por ser um pouco irreverente, etc. Mas aí, nesse momento, o Brasil inteiro vira os olhos e fala, peraí, ela não tá bem, não tá normal, ela tá passando do limite. E nem ela consegue se justificar. E aí, existe um momento que eles precisam rever esse conceito de imagem dela, né? Dos comportamentos que ela estava tendo. E aí, a foto que está logo abaixo, aparece depois, ela some por um tempo, depois ela aparece na internet de novo como uma princesa, uma lady. É totalmente contraditório, assim, os procedimentos estéticos reduziram, vocês verem, o volume da boca reduz, o cabelo curto de novo, um tom mais sóbrio, e, óbvio, ela não deixou de ser quem ela é, né? Ela continua fazendo a farofa, ela continua fazendo os eventos dela, usando os looks irreverentes do jeito que ela ama, mas totalmente mais polida, e a forma como ela se apresenta depois é de uma forma mais contida e conservadora. Por que isso? Ela precisava passar uma imagem de estou bem. Eu babei num programa nacional há umas semanas atrás, mas agora eu preciso mostrar que eu estou bem. Isso é posicionamento de imagem. Mesmo que ela não estivesse bem, mas era o que ela queria mostrar. E foi o que ela conseguiu, e hoje está aí, tudo bem, desfilando lá em Paris e ganhando milhões, e está tudo certo. Talvez ela babe novamente? Não sabemos. Mas se acontecer, continua ganhando milhões com a imagem aqui de princesa normalmente. Tá dando para entender, gente? O contexto de imagem pessoal, marketing pessoal e o poder que a imagem pessoal tem dentro desse contexto de construção de imagem? Sim. Vamos seguir, então? Sim. Vamos. Então, vamos lá. Conceitos básicos. Ó, passou. Conceitos básicos para a gente falar de construção de imagem. A gente primeiro precisa falar sobre bem-estar, né? A gente precisa estar bem com a gente mesmo. É uma questão de você se conhecer. As duas pessoas que eu citei aqui, tanto a Carol Conká como a GK, elas chegaram num momento, em um ápice, em que elas não estavam bem consigo mesmas, talvez, né? Era uma questão emocional ali. Uma estava presa dentro de um reality show e a outra pode ser que estava com milhões de problemas pessoais, que ela chegou num ponto em que perdeu talvez a noção da realidade, né? E aí se comportou de formas que as pessoas não vão julgar como normal. Liberdade é um outro ponto também. Existem os tênues para a liberdade, né? O que é liberdade para mim não é liberdade para você. E a gente precisa encontrar essas linhas de diferença. Mas a realidade é que todo mundo é livre. No meu tempo, no seu tempo, da minha forma, da sua forma. Então, todo mundo precisa considerar o conceito de liberdade quando a gente fala de construção de imagem. E autoestima, que eu acho que é o ponto mais delicado quando a gente fala de construção de imagem, principalmente voltado para a mulher. Porque é onde fere um pouco, né? Os conceitos que a gente trouxe lá atrás, que são os rótulos, e quando a gente fala dos julgamentos que a gente recebe e os pesos em cima disso, né? Então, guardem essas 3 palavrinhas: bem-estar, liberdade e autoestima. E aí, o que a gente precisa? Primeiro ponto, autoconhecimento. Para ter estratégia, é preciso se conhecer. Você precisa saber seus gostos, seus objetivos, suas crenças, seus desejos. Eu acho que para a gente conseguir passar uma imagem, você precisa ser estratégica. Quem estava ali por trás da construção da imagem da Carol Conká ou da GK foi totalmente estratégico. Por que a gente não vai ser? Aonde você pisa, onde você vai, as pessoas com quem você vai encontrar, o que você vai falar, tudo tem que ser estratégico, tudo tem que ser pensado. Porque a imagem que você vai passar, não tem aquele ditado que a primeira impressão é que fica? E é realmente isso, é assim que funciona. E às vezes você não vai ter a segunda oportunidade. A primeira vai ser a que manda. E se ela não for pensada e estruturada, você não pode ter a segunda. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que é um processo, a gente vai viver nele para sempre, mas se a gente não dá importância para isso, se eu não sei o que eu gosto, qual que é meu objetivo de vida, em que eu acredito e o que eu desejo,
eu não vou saber que imagem que eu quero passar mesmo, não. Nem onde eu estiver, o que eu vou fazer, aonde que eu vou estar e por aí vai. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para ser estratégico em qual imagem a gente quer passar. O segundo ponto é propósito. Qual a imagem que eu quero transmitir? E aí eu trouxe um lembrete porque o que vão pensar ou achar de você depende apenas 50% de você. Os outros 50% é sobre a pessoa. Sabe aquele negócio não é sobre mim, é sobre o outro? Isso é verdade. Então, 50% é sobre o outro. Mas os outros 50% depende da gente, sim. Porque é o que eu vou fazer para que aquela pessoa tenha aquele pensamento. Então, Larissa, eu não quero ser julgada, eu não quero ser taxada. 50% depende de você. Os outros 50% depende da outra pessoa. E aí entra o terceiro ponto, que é a intenção. A gente tem que ser intencional. A gente tem que fazer as coisas pensadas, sim. Tem que ser estratégico, sim. Tudo é intencional nessa vida. A gente sempre faz as coisas e toma as decisões pensando no resultado. Por que com a imagem não vai ser assim? E pode ser para o bem e pode ser para o mal. Pode ser para o resultado positivo e pode ser para o negativo. Eu vou contar várias histórias ainda e vocês vão entender o motivo. Então, use o tempo ao seu favor. Seja estratégicas nos locais onde você vai, as pessoas que você convive. E lembre-se sempre de qual papel você está exercendo. A gente exerce milhões de papéis. E nem sempre o papel que você está exercendo naquela hora é aquela imagem que você quer passar. Então, eu estou aqui agora como palestrante, como publicitária. Mas quando eu chegar em casa, eu posso não ser publicitária. E quando eu estiver com a minha mãe, eu vou ter que ser filha. Então, qual imagem eu vou passar em cada momento? Ah, Larissa, isso é falsidade. Não é uma questão de falsidade ou não, mas é questão de estratégia. É uma questão de você ser intencional. Quem você é não vai mudar, mas a forma como você vai representar isso muda. E aí depende do objetivo que você quer causar. Então vamos para a prática. Tá todo mundo com o celular na mão? Se vocês estiverem mexendo com planilha, trabalhando, fazendo milhões de coisas, pausa aí agora, por favor. E liguem as câmeras. Por favor, eu preciso ver todo mundo agora. Nós vamos fazer vários exercícios, vamos usar o celular, QR Code, vamos fazer várias coisas práticas que eu preciso de todo mundo com atenção agora. Então, tá todo mundo comigo? Eu ainda vejo poucos, mas eu vou falar de 5 minutos até conseguir ver todo mundo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, para construir uma imagem pessoal, a gente tem 2 pilares: linguagem verbal e linguagem não verbal. Para linguagem verbal, a gente não vai falar sobre impulsividade, a gente vai falar sobre posicionamento. Tom de voz. O tom de voz determina a imagem que você quer passar. Vai ter momentos que a gente vai ter que falar mais manso. Vai ter momentos que a gente vai ter que exaltar a voz. Vai ter momentos que você vai ter que falar grosso para ser ouvido. Vai ter momentos que você vai ter que falar mais manso, porque é necessário você ser mais tranquilo. Deu para entender? Você tá rindo, né, Lília? Você tá rindo, eu tô te vendo. Isso, perfeitamente, Lília. Isso é usar a linguagem verbal a seu favor. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Sim. Vocabulário. Tem momentos e tem lugares que você vai ter que usar certo tipo de linguagem. Vai ter momentos e lugares que algum tipo de linguagem não vai caber. Vamos citar exemplos. Tem termos técnicos, às vezes, do nosso processo aqui de marketing de trabalho, que se eu sentar com algumas pessoas para conversar, né, Milena? Não vai entender, porque não faz parte da rotina de outras pessoas. E aí, isso ou vai tirar a credibilidade, a minha credibilidade, ou então vai virar uma comunicação totalmente falha. E aí, qual a imagem que eu estou passando? De que eu sou superior ou de que ninguém está sabendo o que está falando? E fora que, né, gente? Vamos ir para o linguajar geral agora? Não cabe palavrão
certos lugares. Tem gente que tem costume de falar palavrão, mas tem lugar que não vai caber. Tem posições que não vão caber. Português. Tem lugares que vai exigir que você fale exatamente correto. Tem lugar e comportamentos, eu já trabalhei em lugares que às vezes eu precisava falar errado para eu fazer parte daquele lugar. Porque se eu falasse super correto, eu era subjugada. Então, olha o nível. Mas são realidades, entende? Então, vai trabalhar num contexto social, por exemplo. Tem lugares que para você entrar, você vai ter que se adaptar. E aí eu não estou falando sobre o que eu sou, né? Eu estou falando o que eu preciso passar naquele momento. Então, tom de voz e vocabulário são itens que fazem parte da linguagem verbal que constrói a nossa imagem pessoal. Alguma dúvida até aqui? Não. Segundo ponto. Linguagem não verbal. Aqui a gente não está falando sobre biotipo. A gente está falando sobre identidade. Cada um vai ter seu estilo, cada um vai ter seus gostos. A gente falou lá atrás, né, sobre autoconhecimento. E aqui a gente precisa entender que a imagem que a gente precisa construir, ela também precisa estar associada, né, às intenções e aquilo que eu preciso representar. Então, as suas roupas falam e chegam, às vezes, antes de você. Já perceberam quando você chega, a pessoa fala, nossa, você está tão bonita hoje? Ou, às vezes, a pessoa fala, nossa, sua roupa está tão bonita hoje? Tem uma diferença, né? Quando falam que a roupa está bonita, ela chegou primeiro que você. Tá errado? Eu não acho que tem certo e errado. Eu acho que a gente tem que ter atenção em alguns momentos e alguns cuidados. Então, tem roupas que não vão caber para alguns ambientes que você vai estar. Não desconstrói quem você é, mas você vai precisar prestar atenção nisso. Expressões faciais. Eu sou a rainha desse item aí, gente. Eu não gostei aqui, ó, na hora. É um dos pontos que eu tenho que mais tomar cuidado na minha vida. Porque se não tá bom para mim, minha cara fecha na hora. A expressão facial muda na hora. E isso também faz parte de imagem pessoal. E é uma linha tão tênue, porque as pessoas que não conseguem expressar também é muito difícil, porque você fica assim, gente, fulano gostou ou não gostou? O que será que essa pessoa achou? Porque ela nunca vai mudar de expressão, você nunca sabe se tá bom ou se não tá bom. A postura. Mari, deixa eu perguntar uma dúvida que surgiu aí no que você falou sobre isso. E é correto, não é, essa expressão toda, né? Você falou assim, tem pessoas que a gente nunca vai saber, mas também tem certas situações que a gente fala algo e a pessoa faz uma cara tão ruim e que na hora não era isso que a gente queria, né, sentir, e também é complicado. Existe um padrão disso aí? Cris, não tem um padrão. O que a gente tem que tentar fazer é ter o autocontrole, né? Se você está num ambiente rodeado de pessoas em que você não consegue, talvez, controlar para receber algum tipo de reação, daí vão ter técnicas que você vai ter que trazer. A gente aprende muito isso nos cursos de oratória, né? Existem posições que você morde a boca, o canto da boca, assim, em que você consegue travar a boca, que ela vai ficar numa posição exata em que não vai dar para expressar se você está sorrindo ou se você está de cara feia. Não é fácil, não, tá? Eu nunca consegui, inclusive. Mas existem técnicas que ajudam nisso, para quem tem muita dificuldade. Mas as pessoas que são muito expressivas vão sentir dificuldade nisso sempre, porque está nela. Né? Eu falo por mim, está em mim. Para mudar isso é muito difícil. O que a gente tem que fazer é tentar encontrar o ponto de equilíbrio. E aí é esse o desafio, assim. Não vai ter o certo ou errado.
vai ter a linha de O controle, né? controle. Eu brinco bastante com as meninas que, às vezes, nas entrevistas, a gente, às vezes, assusta com a pretensão salarial. E eu tenho que ficar, né? É normal, eu não posso falar, menina, né? Aí, como eu não posso falar, eu escrevo, às vezes, eu falo, gente, eu fiz aqui, para não passar, né? A minha cara de espanto para a pessoa. Trava a boca, ó. Pergunta. Morde o cantinho. Nossa, vou ter que aprender algumas técnicas. Milena quer falar, tá aqui com a gente, peraí. Então, uma vez eu estava trabalhando com a câmera ligada e aí eu sou tão expressiva que o pessoal começou a me mandar mensagem. Mas eu estava sozinha no computador, né? Só trabalhando. Mas eu tenho muito problema com isso. Então, geralmente, o que eu consigo fazer, eu não tenho técnica, né? Então, o que eu consigo fazer é expressar uma emoção similar. Então, se eu estou surpresa com o tamanho do absurdo que eu ouvi, eu fico surpresa, mas a pessoa não sabe em que sentido, porque é uma surpresa genuína. Então, eu só demonstro essa parte, a insatisfação eu não demonstro. Mas alguma coisa tem que sair, entendeu? Eu vou por aí. Que aí, isso, eu tento ficar no meio da expressão, mas tem que sair alguma coisa, porque sou bem expressiva. Que bom, porque reprimir é a pior coisa do universo. O negócio é esse, eu acho que a Milena deu um exemplo claro, a gente tem que encontrar o equilíbrio, assim, no meio do caminho, né? Se você consegue demonstrar a surpresa e esconder o lado negativo, que bom, é esse o caminho. O ruim é se você já soltasse, né? Enfim, que bom, é esse o caminho. Lília. Tá me ouvindo? Pode falar. Vai. Lilian, tenta de novo, por favor. Deve ter caído. Vamos seguir? E aí, se voltar. Voltou? Oi. Voltou, agora deu. Eu queria compartilhar que eu sou bem expressiva, né, bem enérgica, e aí o ponto de equilíbrio que eu venho buscando em 2024 é para tratar mesmo com o cliente. Às vezes o paciente vem, Milena, eu compartilho de ouvir coisas absurdas também, e olhar para a cara do cara e falar, sério, senhor? E aí tá assim, centrada, não demonstrar. Eu falo muito com a mão, às vezes eu falo, Senhor, me dá luz. Aí, ó, olha os gestos aí, ó. E aí, eu sou muito transparente, então é notório o meu comportamento. Então, a minha postura muda, o tom de voz muda, eu já começo a mexer no cabelo, aí eu já pego o telefone, ligo para minha chefe e falo, socorro. É muito difícil achar o ponto de equilíbrio de fato. Não fala nesse tom, não, tá? O ponto de equilíbrio mesmo, de você ser uma pessoa centrada e se demonstrar. Né? É difícil mesmo achar o equilíbrio. A questão da postura também, eu tenho que estar posturada 24 horas, aqui dentro principalmente, porque eu tenho 1,5 m, né? E eu sou jovem, então tenho muito preconceito com a minha idade. O paciente vem para reclamar, ele olha e fala, mas é você que vai me atender? E já aconteceu dele perguntar, mas quantos anos você tem? Quem está acima de você? Então, a gente é subjugada mesmo pela idade, pelo tamanho, por ser mulher, pelo tom de voz ser muito grosso, enfim. São dificuldades que a gente vai tentando encontrar um equilíbrio. É isso aí. E é isso que eu ia trazer agora, a questão da postura, né? A forma como a gente, às vezes, senta ou como a gente se comporta, né? Faz toda a diferença. Às vezes eu vou falar com os médicos, vamos tirar uma foto? Senta na ponta da cadeira. E aí eles ficam, por que sentar na ponta da cadeira? Porque na ponta da cadeira a gente melhora a postura e aí você tem que fazer um equilíbrio para conseguir endireitar o seu corpo.
Se a gente senta para trás, automaticamente você perde toda a postura. Assim, Dani. Mas eu tô sentada aqui. Mas quando a gente traz para a ponta, automaticamente você é obrigada a levantar os ombros. E aí isso demonstra, né, uma imponência maior. Braços cruzados. Você está falando uma coisa positiva com o braço cruzado. Não vai não, gente. Automaticamente você já está negativo, ó. E às vezes é normal, automaticamente a gente está falando e cruza os braços. E cruzar os braços simboliza algo negativo. Então, automaticamente eu já estou negando antes do que eu estou falando. E eu estou querendo atenção para uma coisa boa. Mesmo que eu esteja sorrindo, né? Então, tem vários pontos. Nós falamos sobre gestos, né? Sobre gesticular e tudo. Tem gente que realmente fala muito com as mãos. Eu também tenho que tomar esse cuidado. Mas tem o jeito. Quem não fala com as mãos também é ruim, é inexpressivo. Mas quem fala demais e quer bater em todo mundo também não é bom. Então, é um ponto de equilíbrio. Mas depende da sua intenção. Vai ter momentos que você vai ter que bater os braços para chamar atenção. Mas vai ter momentos que você vai ter que se segurar para a pessoa olhar para dentro do seu olho e não prestar atenção nas suas mãos. Então, tudo é intencional. E a linguagem verbal, ela se complementa para fazer parte aí de toda a postura e imagem pessoal. Então, temos coisas aqui ainda. Chegamos nesse ponto. Só para esclarecer, gente, eu não sou consultora de imagem, tá? Tudo que eu trouxe, eu fiz teste de coloração, eu fiz consultoria de imagem uma vez com uma amiga, aprendi muitas coisas, eu leio muito sobre, justamente para aprender. Mas o que eu trouxe de conceito foi para contribuir e compartilhar com vocês e, ao mesmo tempo, para que a gente aprenda juntos, tá? Então, Larissa é expert no assunto? Não sou. O que eu trouxe foi o que eu sei dentro da minha área de marketing pessoal e do que eu tenho de conhecimento em relação à imagem, construção de imagem, ok? Então, vamos lá. Sobre a consultoria de imagem. Tudo tem hora, lugar e motivo. Então, vamos trazer para o universo feminino, comum e no geral. Normalmente, né? Usam maquiagem, tem aí unhas, as roupas. Higiene é um item super importante. A gente está falando de lavar o cabelo, de manter a unha limpa. É o básico do básico, né, gente? E até os exageros, perfume muito forte, creme muito forte, o desodorante, por aí vai. Só que todo esse complemento, ele precisa fazer parte de um estilo. E se você não se conhece, que é o que a gente falou lá no autoconhecimento, a gente não vai conseguir encontrar aqui esse ponto de equilíbrio da consultoria de imagem. Então, quem não parou aí de trabalhar, vai ter que parar agora para ler o QR Code que está na tela e fazer o teste de estilo que eu coloquei aí na tela para vocês. São perguntas super rápidas e que vão dar um resultado super legal aí para vocês de qual é o seu estilo. Vamos lá? Tic-tac na tela? Que aí eu já quero ouvir alguns resultados aqui rapidinho. Tô ruim o silêncio, né, gente? Vão comentando aí, gente, o que vocês estão preenchendo, fazendo favor? Mas vai na fé, assim, menos pior, assim, que eu gosto um pouco mais. Vai. O pessoal que está online, conseguiram ler o QR Code? Está funcionando? Está dando certo? Tá, sim, eu consegui. Reilane também. Show, Reilane. Que tensão, né? Fico ansiosa. Dá para marcar mais de um. Quem for saindo o resultado já vai contando, por favor. Que isso, Dani? Isso é super tranquilo. Larissa, não gostei de nenhum. Marca o menos pior, gente. Isso.
Nossa, Elaine, eu não sei qual que é o 3, não lembro mais. Marca o menos pior aí, ó. Não sei. Não, eu acho que é porque dá para a gente responder três respostas. Não precisa necessariamente, né? Se você não se identificar com mais de uma resposta. Não é isso, Reilane? Até 3 não obrigatoriamente 3, né? É, eu acho que é isso. Ai, gente, eu fiz, mas tanta informação que eu já nem lembro. Isso. Vai nesse raciocínio aí mesmo. Vai dar bom. E aí, gente, ninguém acabou ainda? Vamos lá? Moderno. Temos um moderno aqui. Mas é... Eu vou explicar. Tá saindo aí, gente? Tá funcionando? Até escolher um vestido, eu acho difícil. Vamos lá, então, gente. Larissa! Não, mas calma. Eu só quero explicar o conceito. Depois vocês fazem com calma. Quem gostou, quem não gostou, é só para a gente ter uma interação. O que eu queria trazer com isso? Do esportivo. Muito bom. O que eu queria trazer, gente? Estilo é algo que a sociedade determina como padrão. Vocês viram que tem os rótulos aí? Tem esportivo, tem moderno, tem não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente vai buscar referências sobre os estilos voltados para a moda, existem os padrõezinhos. Mas estilo, cada um vai fazer o seu. Vocês viram quanto vários questionaram e não se encaixaram? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Esse é um teste de estilo padrão que tem aí na internet. Todos vão ter. E a gente vai gostar de uma coisa e não vai gostar de outra. E é normal. Cada um vai construir o seu. Existem essas nomenclaturas para nos ajudar a segmentar, a construir algumas identidades de imagem. A Carol Conká não construiu lá a deusa grega? A GK não construiu lá a princesa? Vão ter algumas nomenclaturas para a gente conseguir pegar referências. Mas estilo mesmo, cada um precisa construir o seu dentro da sua identidade. Depois vocês podem fazer o teste com calma, tem outros testes na internet, tem outros formatos, mas é para vocês entenderem que a construção desses tópicos que eu coloquei aqui, você pode gostar de maquiagem ou não gostar, você pode gostar de fazer unha ou pode não gostar, você pode gostar de usar roupas diferentes ou não gostar. Higiene é uma coisa importante, todo mundo precisa, tá? Você tem que gostar sim, todo mundo tem que gostar. Mas toda a composição das coisas, dos seus gostos, dos seus desejos, que a gente falou lá em autoconhecimento, é o que você vai montar como seu estilo. Usando dentro de local adequado, com a intenção adequada, né? Com a referência daquilo que você quer transmitir. Deu para entender? Deu. Vamos lá. Cabelo. Nós não falamos cabelo lá atrás, porque cabelo é um item importante. A Coco Chanel, que é a dona da Chanel, ela fala essa frase, né? Uma mulher, quando muda o cabelo, está pronta para mudar para a vida. Quem nunca mudou o cabelo em uma fase em que estava passando alguma mudança de vida? Estou errada? Porque eu, todas as vezes que mudei meu cabelo, corta, vira loura, deixa crescer, corta de novo e tudo, mesmo que inconscientemente, alguma mudança na minha vida estava acontecendo. Por que as pacientes com câncer sofrem tanto em perder os cabelos? Porque é nele que tem uma essência nossa. Eu não vou falar que é de feminilidade, não, gente. É uma questão de
de laço emocional mesmo. E aí, Angela, nós falamos disso semana passada, né? E é por isso que o cabelo ele afeta tanto a nossa imagem pessoal. É por isso que ele traz esse peso tão grande, e por isso que as mulheres pagam tão caro para mexer no cabelo, investem tanto no cabelo, porque ele tem um peso gigantesco na imagem pessoal, para o bem e para o mal. E aí, quando eu falo mal, é quando você, às vezes, quer passar uma imagem que talvez não conseguiu. E aí eu trouxe alguns exemplos. Vamos lá. Tá dando pico aqui. Existem coisas que são harmônicas e coisas que não são harmônicas. Para um padrão, Larissa? Então, gente, mas qual é a imagem que você quer passar? É essa a pergunta que a gente quer fazer. Então, se a gente pegar as fotos aí da Bruna Marquezine, por exemplo, eu gosto de trazer as famosas, porque a gente vê elas na televisão todo dia, né? A gente sempre vê ela morena, né? Cabelo escuro. Quando a gente vê ela loira, é estranho, né? Sai do comum, mas pode ter sido um papel que ela foi fazer em alguma novela, em algum filme, tinha uma intenção. Porque, naturalmente, a pessoa, Bruna Marquezine, ela tem um cabelo escuro, que é a imagem que ela passa normalmente. A Ivete também sempre está com o cabelo escuro. Você imagina ela sem ser ruiva? É a identidade dela, é a imagem que ela quer passar. Então, o cabelo ele faz parte da imagem pessoal. Então, a cor, o corte, o formato. E aí depende do que você quer passar. Tem gente que fala, depois de certa idade, mulher tem que usar cabelo curto e tudo. Não tem uma regra. Depende do que você sente à vontade, depende do que você quer passar. Né? Tem mulheres que decidem deixar o cabelo branco depois de certo tempo e estão super bem com isso. Tem gente que tem horror ao cabelo branco. E tá tudo certo também, mas depende da imagem que você quer passar. E tudo tem que ser intencional. E o quanto isso traz de referência algumas mudanças. Eu vou passar essa referência aqui, que é um dos perfis que eu acompanho, e esse perfil ele mostra algumas mudanças, né? Depois que passa pela consultoria de imagem. Então, a gente vê o quanto muda quando você muda só o cabelo. Imagina na hora de fazer toda a composição da imagem, né? Então, a primeira moça ali, que era loura, tinha uma outra raiz, aí na hora que corta, transforma para ruiva, é outra pessoa. Né? Um corte mais reto e tudo. Eu lembro que na época que eu fiz a consultoria de imagem, a pessoa que fez falou comigo que eu tinha que usar o cabelo mais médio e na altura da minha boca. E ele não podia normalmente ser reto. Quando eu quisesse passar seriedade, eu poderia usar ele mais reto. Mas como eu trabalho com comunicação, eu preciso ter... eu esqueci a palavra. Versatilidade. E aí, normalmente, as ondas trazem isso. Não ele reto. Então, o ideal para mim seria ter o cabelo mais médio e na altura da minha boca, que é onde eu trabalho, que é para onde eu chamo atenção. Porque eu estava no meu momento de investir na carreira. Então, era a imagem que eu queria passar. E eu fiquei com o cabelo curto por muito tempo, né? Então, tudo isso envolve. Você vê ali a segunda, está com o cabelo mais reto, né? A terceira tem o cabelo ondulado, ele não estava definido. Na hora que define, muda a imagem. A outra estava com o cabelo longo, aí passa a ter o curto, já muda totalmente. Enfim, são exemplos. Eu acho mais legal a última, que ela estava com um cara de 12 anos. Na hora que muda o cabelo, vira cara de mulher, mais velha. Então, o quanto isso interfere, né? Mas tudo depende do que você quer transmitir. Eu trouxe curiosidade sobre acessórios, porque fazem parte também da composição de imagem. Dependendo se você gosta ou se não gosta de usar, tá? São dicas. Acessórios que são curvados, bolinhas, mais redondinhos, normalmente eles vão trazer essa sensação de abertura, de algo mais receptivo, afetivo, de comunicação. E os que são dourados, eles normalmente são cores quentes, então eles trazem essa proximidade.
Os que são retos e geométricos, têm formas geométricas, eles são mais rígidos, então normalmente tem uma posição mais impositiva. E aí, normalmente, são os pratas também, que são as cores mais frias. Isso está tudo dentro da teoria de cores, tá? O estudo de cores, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Alguma dúvida até aqui, gente? Curiosidades, tá? Onde usar? Ai, gente, tá fugindo o negócio aqui. Anéis, por exemplo. Existem formas de você usar os anéis e eles são intencionais. E aí a questão visual, tá? Como o nosso cérebro entende às vezes. Quando a gente quer impor alguma coisa, normalmente a gente aponta esse dedo, não é? E aí na hora que eu venho com anéis nesse dedo, eu realmente estou fazendo algo impositivo. E aí tem os outros, que são as outras referências. Então, vocês já viram que tem alguns homens que às vezes usam anéisinhos assim, nesse dedinho, que tem uma pedrinha? Ah, eu não esqueci o nome do anel, gente, mas eu vou lembrar. Que também querem dizer a comunicação. O juiz usa muito, às vezes. Então, são curiosidades. Larissa, é regra? Tem que usar? Não tem que usar? Não, gente, é curiosidade. É só dica para quem gosta e para quem quer investir nesse tipo de construção de imagem. Óculos. O óculos, quem usa óculos, também faz parte da construção de imagem. E aí existem dicas para formatos de rosto e também para a intenção que você quer passar. Quando eu fiz a minha consultoria, a pessoa que eu fiz falou isso comigo, que eu uso óculos também, a maior parte dos dias eu uso lente, mas quando eu fosse usar óculos, eu tinha que pensar na intenção. Então, se eu quisesse passar uma mensagem leve, eu poderia usar um mais claro. Vocês estão me vendo? Vocês estão olhando para mim? Vocês estão vendo minha tela? Eu não estou vendo vocês. Sim, Marcos. Sim. Sim. Então, eu poderia usar um mais claro. Essa é a imagem. E aí, se eu quisesse mostrar irreverência, aí eu posso prender o cabelo. Normalmente, quando eu estou home office, vocês me veem desse jeito assim, né? Sentiram a diferença? Se eu quero impor respeito, eu preciso trocar até a cor. Porque o escuro, ele vai trazer outra comunicação para o meu rosto. E o formato também. Deu para perceber? Sim. São detalhes, tá? E aí, dicas. Depois vocês pesquisam aí mais referências. Gisele já monitorou meu tempo aqui, gente. Outra dica, cartela de cores. Existem as consultorias de imagem que fazem os testes de coloração pessoal. E aí eu quis trazer as ideias de teste de coloração. Então, eu trouxe a dica da roda de cores da Adobe, que é uma ferramenta que o marketing usa muito para achar cores que combinam. Então, vocês podem usar como referência. Eu vou escolher uma roupa, quero achar uma roupa que combina. Você joga nessa ferramenta e aí você consegue rodar lá a paletinha de cores e achar as cores que são análogas e as cores que são complementares. E é bem legal. E tem esse teste de coloração online, gratuito. E você coloca a sua foto, seleciona lá a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, de acordo com a sua foto, e ele te dá a sua cartela de cores. É muito legal, porque aí você consegue ver as cores que são mais harmônicas para você. A minha cartela, por exemplo, é o tom escuro. Então, as cores que são claras, para mim, não favorecem, porque elas me deixam mais pálida, me deixam mais sem graça. E as que são mais escuras, elas exaltam alguns pontos, meu cabelo, meus olhos, etc.
E aí, por esses testes, a gente consegue trazer algo que vão construir a nossa imagem de uma forma mais positiva e mais harmônica. Fica aí a dica. Depois eu disponibilizo para quem quiser, tá? E aí eu trouxe algumas dicas de perfis que eu sigo e que eu acompanho, que tem dicas sensacionais. E principalmente super práticas e baratas, e tem para todo gosto, tá, gente? Então, tem gente que indica perfis dicas de compras da Shein, tem gente que indica como fazer combinações de roupas, tem gente que indica o que é legal e o que não é legal, tem gente que vai indicar lojas e, enfim. Tem gente que vai falar que não é nada de loja, tem gente que vai falar sobre corpo, então tem vários perfis. Essa daqui, ela fala o que é certo, o que é errado, o que é pobre, o que é rico, e ela é super tranquila, com algumas dicas, inclusive a dos cabelos que eu mostrei. A Nai Sacramento, ela mostra várias dicas também de harmonização, de combinações, de estilo de imagem, etc. Então, é um perfil também super leve, super legal. A Bruna Imagem e Estilo é algo voltado mais para o corporativo. Então, ela traz referências sobre estilo corporativo e sobre comportamento e postura. Então, é mais voltado para esse formato. A Larissa Delfino, ela traz referências de como usar uma peça com várias combinações. Então, é moda econômica, e eu acho super legal. A Amanda é aquela que participou do Casamento às Cegas. Ela é consultora de moda, e ela traz uma referência de moda mais de liberdade, tem muita coisa voltada sobre estilo, de corpo, e é bem legal, assim, as referências que ela traz também. A Isabela Bobin é um negócio mais elegante, mais chique e tal, então é só para quem gosta mesmo. E aí, gente, para a gente fechar, trouxe várias dicas, trouxe várias ideias, muita coisa do que eu consumo, do que eu acredito, muita coisa que eu estudei, né, uma boa parte aí dos cursos, das coisas que eu fiz. Mas acho que o maior aprendizado que a gente pode levar é que não existe roupa certa, maquiagem certa, estilo certo ou errado. O que existe é o que você quer causar e qual é a sua identidade, né? Então, o que a gente pode levar de lição hoje é autoconhecimento, né? Se você se conhecer, sabe o que você quer, sabe o que você quer causar, eu acho que você tem tudo nas mãos, assim. Aí o negócio é procurar as ferramentas e usar da melhor forma. Levem para casa o ensinamento de que não é necessário investimento. Você não precisa ter dinheiro para você trabalhar a imagem. Você precisa ter estratégia e inteligência. E aí hoje a gente tem internet, né, com informação de graça. Isso é muito bom. Trouxe vários perfis aí para vocês para ajudar. Menos é mais. Então, na dúvida, seja menos. Porque o menos sempre dá certo. E se planeje e organize. A gente precisa ser intencional, e para ser intencional, a gente tem que se organizar, a gente tem que se planejar. E eu trouxe uma dica para fechar, de um livro, que ele trouxe muitas reflexões para mim. Eu indiquei ele para algumas pessoas, alguns líderes que estavam aí, talvez no Prodelis, ouviram essa dica, não sei se levaram muito a sério, mas eu ouvi no audiobook, que é esse QR Code que está aí. Ele tem na Amazon também. Está a partir de R$10, gente. Muito baratinho para quem gosta de leitura física. E tem dicas sensacionais, assim. E aí eu não vou falar que é para a vida corporativa, é para moda, não. É para a vida, é para tudo. É para... Larissa, autoajuda? Entendam como quiser, gente. Eu acho que assim, são dicas e reflexões que eu acho que a gente precisa ouvir e de uma forma bem prática e muito chutada, vamos falar assim. O audiobook está disponível lá no Spotify, então quem quiser ouvir, vale a pena. É super rapidinho, dá para ouvir, vir para o trabalho, em casa, fazendo qualquer outra coisa. E
E são dicas que eu acho que vão ajudar na construção de imagem para a gente refletir mesmo quem nós somos, onde a gente quer chegar e o que a gente quer transmitir. E é isso. Falei muito, falei rápido, mas acho que consegui transmitir um pouquinho do que eu sei, do que eu vivo. E se vocês precisarem de ajuda e de mais dicas, contem comigo. Obrigada, gente, pela oportunidade. E fechamos. Viu, Gi? Obrigada. Se tiverem mais dúvidas, quiserem me falar, estou aí.